Aleluia. Queria que você colocasse a sua mão à altura do seu coração. Não por mim, não a homens, né? Não presos como aquela mulher samaritana, mas livres no Espírito Santo de Deus. Sendo racionais nesse momento. Você tem liberdade. Senhor, nessa noite, que aqueles corações que estão frios, que aqueles corações do qual o Senhor chamou, o Senhor foi quem chamou, o Senhor foi quem dotou, o Senhor foi quem determinou, o Senhor foi quem escreveu o propósito de vida, de edificar a igreja, de edificarmos também a nós. Aquele que está frio, Senhor. Aquele que está em cima do muro, talvez, nesse lugar. Aquele que está morno, sabendo o que faz. Que está prestes a ser vomitado por Ti. Que nessa noite, Senhor, os nossos corações receba azeite e receba fogo a queimar. Receba azeite, receba fogo a queimar. Fogo que purifica, que transforma. Fogo que nos leva ao primeiro amor. Fogo que nos faz ser consciente naquele o qual derramou sobre nós uma unção de sermos ministros. De sermos ministros, Senhor. De não sermos enganados. Sobre aquele que peca, liberdade em Ti nessa noite. Aleluia. Cura em Ti nessa noite, Deus. Sobre aquele que está preso por palavras. Cura em Ti nessa noite. Libertação em Ti nessa noite. Sobre aquele que faz como rituais, dom, despertar de Deus, transformação nessa noite, um novo nessa noite. Ah, Senhor, Tu conhece cada coração aqui nesse lugar. Tu conhece cada coração aqui nesse lugar. Tu conhece cada coração aqui nesse lugar, Senhor. Tu conheces, Senhor. Ainda que essas pessoas estejam passando por alguma dificuldade, elas não se esqueceram de quem Tu és. Assim como o Senhor diz para essa mulher, a hora já chegou. Ei, adorador, a hora já chegou. Ei, ministros do Senhor, a hora já chegou. Não é em outro lugar, não é em outro tempo, não é em outro minuto, não é em outra hora, não é em outro dia, é agora. A hora já chegou sobre a sua vida. A hora já chegou de maneira consciente. A hora já chegou. Você pode falar palavras de amor ao Senhor. Você pode começar a edificar essa igreja com o dom que Deus te deu. Você pode começar a ministrar aí no seu lugar. Você pode começar a ministrar, mesmo que você não esteja aqui na frente com o microfone, você pode começar a edificar a igreja, a edificar esse lugar, através daquilo que Ele te entregou um dia. Não importa quem você é aqui, ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós estamos juntos para cumprirmos um propósito. Seja na recepção, seja na sala do Kids, seja na pregação, seja no louvor, seja na diaconia. Como adorador, declare isso. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar
outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em seu amor. Declare. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em seu amor. Em seu amor acende o fogo em meu coração, que eu não resistirei e eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração, que eu não resistirei e eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Não há Senhor, não há Senhor, não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em seu amor. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em seu amor, em seu amor. Não há, só a igreja declara isso. Onde acende o fogo. Eu não clamarei, eu quero mais de ti. Ei! Acende o fogo em meu coração. Tirei, clamarei, eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais, Senhor. Aleluia. Aplauda o Senhor nesse lugar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vira para o seu irmão, diga assim: nessa noite eu vim para adorar o Senhor. Vim para adorar o Senhor. Receber mais dele nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Conecte seu coração, querido, tá? Conecte seu coração. Vai ter mais uma palavra agora, uma ministração. Amém? Rafael. Amém, glória a Deus, aleluia. Ou eu volto aqui ou eu não volto nunca mais. Esse vai ser o lema. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês podem sentar, amém? O pastor me deu liberdade, amém? O pastor me deu liberdade. Então, irmãos, eu vou mexer aqui, tá? Irmão, fica à vontade aí. Eu não dou conta de ficar enraizado ali, não. Desde o dia que Deus me deu uma palavra, eu fiz um propósito com o Senhor, irmãos, que eu nunca iria me negar a falar aquilo que Deus me colocou no meu coração para falar, amém? E hoje não vai ser diferente. Eu vou precisar falar aquilo que o Espírito colocou no meu coração, e eu queria que os irmãos ouvissem com amor, amém? Guardem o coração, coloque o coração no Senhor, porque
chega um momento que a gente não pode se conformar, irmão. Você que está aqui nessa noite, você não pode mais voltar aqui para essa igreja Abapai. E você perceber toda essa opressão demoníaca que está aqui dentro. E você simplesmente continuar como você está, sentado, inerte à presença, indiferente à presença, indiferente ao mover do que está acontecendo na igreja. Sabe por quê? Porque não importa o que já foi, irmão. Você não tem como segurar o que já estava destinado a ir embora desde o princípio. As perdas, elas deixam marcas, elas causam sofrimento, dor. Mas a pergunta que Deus está fazendo para você hoje, você que está aqui sentado, o que você vai fazer com o que ficou aqui nessa igreja? Amém? Posso pregar? Glória a Deus. Vou puxar para cá aqui para o meio aqui, ó. Fica melhor para a gente se. Aí eu prometo que não vou ficar mexendo não, tá? Pronto, aqui tá bom. Amém, amém. Eu vou fazer, tá, pastor? Amém. Glória a Deus, vou fazer sim. Irmãos, meu nome é Rafael, sou casado com a Rose. Somos ali da Igreja Batista da Lagoinha, em Marabá. Sou pai da Estezinha, tá por aí, ó, tá aqui brincando. Somos parentes aí do Tony, da Rosiane, meus cunhados. A gente está muito feliz de estar aqui, viu, Solimar? Estou muito feliz de estar aqui podendo servir vocês, podendo sentar na mesa com o pastor para aprender tanta coisa, irmãos. Assim, eu não sei se vocês fazem isso direto. Eu acredito que fazem, né? Porque é uma cultura da igreja. Mas aproveitem o coração do pastor de vocês, irmãos. Aproveitem. Não é todo lugar que existe isso. Não é toda igreja que tem cultura de mesa, de discipulado. Então, eu estou sendo muito abençoado esses dias aqui. Né? Deus me trouxe aqui para fazer coisas que eu nem imaginava. E hoje eu compartilhava com o pastor isso, né? Falei, um dia eu vou colocar em um dos meus livros essa experiência aqui. Esse final de semana no Peba, né? Que Deus marcou e agendou para a gente estar aqui. Mas é isso, amém? Estou muito feliz de estar aqui. Vou servir vocês com o meu coração. Vou compartilhar a palavra da forma que o Espírito Santo soprou no meu coração agora aqui. Recebam com amor, com carinho. Não como uma repreensão de alguém que cuida de vocês, porque eu não sou essa pessoa, mas de alguém que teve uma visão espiritual aqui nesse lugar. Amém? Existe uma coisa, querido, uma coisa pela qual nenhum de nós consegue viver sem. Nenhum de nós. Você pode correr para todos os lados que você quiser, mas existe uma coisa no reino de Deus que sem ela você não consegue viver sem. E eu sei que assim como eu, você já tentou viver sem ela. Você já veio aqui para essa igreja, sentou aqui nos cultos, ouviu a palavra e bateu palma e cantou. E você até achou que daria para viver sem isso. Só que não tem como viver sem essa coisa. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí comigo. Salmo 27, versículo 4. Salmo 27, versículo 4. Aleluia, Espírito Santo, nós entregamos essa palavra, Senhor. Sopra essa palavra no coração desses irmãos, Pai. Que essa palavra venha como um bisturi, Pai. Que venha ser como um corte, mas venha ser um corte no lugar que precisa ser feito, para curar o que tem que ser curado, Pai. Fala conosco não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir nessa noite.
Todos acharam? Salmo 27, versículo 4. Existe uma coisa pela qual nenhum de nós conseguimos viver sem ela. E Davi vai nos responder da seguinte forma: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Lá no livro de Lucas, você pode olhar aqui, acontece uma cena muito interessante. Jesus chega na casa de Lázaro, de Maria e Marta. E aí, a Marta está toda agitada, ansiosa. E ela começa a varrer, a limpar a casa, a fazer comida. Ela começa a fazer muitas coisas. Aí ela vai cobrar de Jesus a atenção que ela achava que ela estava dando demais e que Maria estava fazendo de menos. Ela fala: Senhor, olha para Maria, Senhor, eu estou aqui me dedicando e fazendo. Aí Jesus fala para ela assim: ô Marta, você não entendeu. Uma coisa é necessária, Marta. E Maria escolheu a melhor parte. E ela sentou na minha presença. Então, qual é a única coisa que nós não conseguimos viver sem ela? Se chama a presença de Deus. Irmão, eu espero que a partir de hoje você nunca mais entre aqui nesse lugar e você se contente com nada menos do que a presença de Deus. Você pode dar um amém? Sabe por quê? E você vai aprender hoje o que a presença de Deus pode fazer com a sua vida. A presença de Deus, Tony, ela vai além dos nossos problemas. Porque os nossos problemas, eles não podem modelar a presença. É a presença que modela os problemas. Se os meus problemas calam a presença, isso quer dizer que eu não carrego a presença. Porque não existe absolutamente nada que possa silenciar a presença de Deus. Por isso que crente é barulhento, irmão. Por isso que o pastor estava aqui, ó, tocando o carrão e estava: uou, yeah, aleluia, glória a Deus. Porque a presença te movimenta. A Bíblia diz o seguinte, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Não havia movimento, irmãos. Só havia um buraco, só havia escuridão. Mas quando Deus começa a falar, quando a presença de Deus desce, começa a criar forma. Porque a presença cria forma. Não há movimento sem presença. Não há barulho se não houver forma. Amém? Abra sua Bíblia no Salmo 51, 10. A gente vai caminhar dessa forma. A gente vai construir algo no Senhor nessa noite. O tema dessa mensagem é o poder do lugar da presença. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá. O poder do lugar da presença. Vamos lá. O poder do lugar da presença. Salmo 51, versículo 10 e 11. Irmãos, nós precisamos ser exatamente como Davi está dizendo aqui nesse texto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença e nem me retires o teu Santo Espírito.
Irmãos, você precisa começar a viver uma vida de tal forma que quando você começar a perceber que o teu coração está se esfriando, você precisa começar a gritar e falar: Senhor, não me lance fora da tua presença. Não me lança, porque fora da tua presença, Senhor, eu sei exatamente como é. Irmãos, todos nós viemos de um lugar chamado fora da presença. Nós sabemos o peso que é de alguém que mora fora da presença. Você acha justo você fazer parte de uma igreja, caminhar com um pastor, ter o coração pastoreado, abrir uma Bíblia, ler a Bíblia, orar, dizer que é crente e você viver uma vida parecida com a que você vivia quando você estava fora da presença? Não faz sentido você viver como alguém perdido no lugar daquele que te encontrou. É perda de tempo. Você precisa sair daqui dessa noite com uma decisão no teu coração. E a decisão é: a partir de hoje, eu não vou mais brincar com o lugar da presença. Não tem como, irmão, você ficar com um pé no abismo e outro no muro. Porque quem não está na presença, nem dentro está. Amém? Quem não está na presença, pastor, nem dentro está com um pé no muro e outro no abismo. Efésios 2 diz o seguinte, Paulo dizendo para os irmãos, ele fala o seguinte: olha, vocês, quando viviam fora da presença, que vocês não conheciam Jesus, vocês estavam afundados nos vossos delitos e ofensas. A palavra delito ali, pastor, é a palavra deslize. A palavra ofensa é a palavra pecado. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: quando você está fora da presença, você está com o pé num lamaçal, prestes a escorregar e cair num abismo profundo. E não pense que isso é sobre alguém que está lá vivendo nas drogas. Não, irmão. Está cheio de gente dentro, mas que está fora. Está cheio de gente que vem para dentro, mas não entendeu o que é fazer parte da presença. Porque a presença não é esse prédio, irmão. A presença não é a sua Bíblia. A presença é a decisão que você toma de viver em Deus, em Cristo. Porque se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Não se engane com a presença. Não tem como viver a presença com os mesmos pensamentos de antigamente. É uma decisão. Agora, olha como Davi prezava pela presença, irmãos. É alguém que tinha tudo, Tony. Tinha tudo. Tinha um palácio, tinha dinheiro, tinha posição, tinha capacidade de mandar em quem ele quisesse, não tinha falta. Mas olha o que ele está dizendo para a gente: duas coisas. A primeira, não me importa as riquezas que eu construí, o que me importa é o lugar da presença. Irmãos, uma coisa importava para Davi: o lugar da presença. A segunda delas: Senhor, o Senhor pode tirar tudo de mim, só não me tire o teu espírito. Senhor, pode todo mundo ir embora, como foram muitas vezes. Pode tudo se perder, como tudo se perdeu várias vezes. Eu posso estar fora do templo, mas não quero estar fora da sua presença. Ele está lá na caverna de Adulão, a quilômetros do templo que ele construiu em Jerusalém. Ele está dizendo: Senhor, eu tenho tanta saudade do templo, eu tenho tanta saudade da tua presença. Mas olha que lindo, irmãos, até na saudade de não estar na igreja,
Ele está na presença. Porque a presença, irmãos, não é o prédio. A presença é um lugar que você constrói com o Senhor. Agora, você precisa, e eu preciso entender, que esse lugar da presença, ele foi construído desde o início. Entende que, desde o princípio, o anseio de relacionamento não é do homem para Deus. Sempre foi de Deus para o homem. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, cria o homem perfeito, sem pecado, sem mácula. O homem peca, e é o mesmo Deus que vai em busca desse homem perdido. O Deus que constrói um lugar da presença para viver com o homem perfeito, é o mesmo Deus que constrói o mesmo lugar da presença para restaurar o homem imperfeito. Faz parte do desejo de Deus. Gênesis 3, 21. Eu vou ler rapidamente. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Para você entender, pode olhar aqui, vou te dizer qual que é o contexto. Adão e Eva pecam, comem do fruto proibido, e aí eles estão escondidos no jardim, nus, cobertos com folhas de figueira, e aí Adão ouve os passos de Deus no jardim. E a Bíblia diz que eles se escondem com medo de Deus. E na Bíblia, a folha de figueira, ela representa a vergonha, o pecado, a culpa, a condenação. E eles estão lá escondidos. E eis que a presença de Deus vem, então. A presença de Deus vem para encontrar alguém que não merecia a presença. Por isso, eu quero falar algo para você. Talvez você se sinta imerecedor da presença. Talvez você faz esforços para ter a presença. Assim como Adão e Eva construíram esforços para estar na presença. E eu quero dizer para você que você não precisa se preocupar com a condenação, porque você já foi perdoado. Sabe o que Deus faz, irmãos? A Bíblia diz no texto que nós lemos, de Gênesis 3, 21, que Deus olha para Adão e Eva, caídos, contaminados com o pecado, em desobediência, sujos, impuros. Sabe o que Deus faz? Deus faz um sacrifício. Deus mata um cordeiro, limpo, imaculado, puro. Deus mata aquele cordeiro, tira a pele daquele cordeiro inocente e cobre a vergonha deles. Isso te faz lembrar alguma coisa? A Bíblia diz que o cordeiro, Jesus, foi imolado desde a fundação dos séculos, na eternidade. Jesus, o cordeiro, vai dizer Isaías 53, que ele foi levado ao matadouro como um cordeiro mudo e ele não reclamou. Então eu quero dizer para você nessa noite que não importa como você está se sentindo, Deus vai te encontrar se você estiver no lugar da presença. Ele pode te encontrar fora da presença? Pode. Mas para que ir para fora se você está dentro? Para que você olhar para o que já passou se você continuou? Não vá atrás da serpente. Não vá atrás da serpente para buscar dela alguma justificativa que você não vai ter. O teu negócio agora é com Deus, irmão. Aleluia. Deus está indo atrás de quem não merece, irmãos. Deus está indo atrás de quem não vale nada, porque Deus ama quem não vale nada. Deus ama
quem está errado, porque ele quer dizer o seguinte: eu vou te consertar, meu filho. E sabe onde é que Deus faz isso? Na presença. Sabe onde é que Deus quer consertar o seu caráter, o meu caráter? Na presença. Só que nem sempre a presença ela vai se manifestar como um anjo que vai cair do céu, irmão. Às vezes a presença é alguém que Deus coloca perto de você, porque você vai aprender essa noite que você carrega a presença. Às vezes a presença é alguém que você nem queria estar perto. Deus está dizendo: suporta a presença. Eu coloquei para você ser forjado. A presença está numa mesa, está na comunhão. Porque tudo isso é evidência de alguém que foi restaurado pelo poder do lugar da presença. Rafa, eu não consigo, eu me sinto vazio. Tem hora que eu não suporto nem a mim mesmo, como que eu vou suportar os outros? Eu vou te dizer que o Deus que te atrai é o Deus que te preenche. Não importa quem te esvaziou ou o que te esvaziou, Deus pode te preencher novamente. Você só não pode se conformar com a ausência da presença. Aleluia. Agora, olha que interessante. Desde o princípio, Deus traçou planos para trazer o homem de volta. Irmãos, é impressionante como Efésios 1,4 diz o seguinte: porque antes da fundação do mundo, Deus nos criou nele para sermos santos e irrepreensíveis diante da sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos seus filhos por meio de Jesus Cristo. Espera aí, irmão. Deus já tinha a solução antes do problema acontecer. Amém? Deus já tinha a filiação para os filhos rebeldes que seriam atingidos pelo problema chamado pecado. Deus já tinha paternidade para os filhos que seriam feridos pelo mal do pecado. Deus já tinha presença para aqueles que seriam abandonados. Deus já tinha santidade para aqueles que iriam viver na imoralidade. Deus já tinha irrepreensão para aqueles que iriam ter o caráter deformado pelo pecado, irmão. Então Deus está o tempo todo, de Gênesis a Apocalipse, criando formas de atrair o homem para a sua presença. Ele cria o jardim, ele cobre o homem com a pele do cordeiro, e depois ele vai fazer uma série de alianças ao longo da história. Ele vai fazer aliança com Noé, com Moisés, com Davi, com Abraão. Em um momento da história, Deus ele pensa numa coisa, pastor. Porque no começo ele estava perto. E com o passar dos tempos ele foi ficando cada vez mais distante. E aí ele fala para Moisés construir um tabernáculo. Ele fala: Moisés, eu quero habitar no meio de vocês. E aí Deus ele dá uma série de ordenanças para Moisés construir um tabernáculo. E aí eu vou resumir em uma coisa que eu quero falar. No tabernáculo existia o lugar, o Santo dos Santos. E no Santo dos Santos tinha a arca que representava a presença. A arca era revestida de ouro, que representa o Espírito Santo. Irmãos, uma vez por ano, presta atenção nisso aqui, uma vez por ano, o povo podia oferecer sacrifícios para que o pecado deles fossem perdoados. E tem mais, não era o povo que entrava na presença, era o sumo sacerdote, que entrava na presença como um representante legal do povo, oferecia os sacrifícios e o povo celebrava, o dia da expiação.
Amém? Fica aqui comigo. Não sai da presença. Amém, irmãos? Só que Hebreus vai dizer uma coisa interessante. Hebreus 10, 19. No Antigo Testamento o homem não entrava, quem entrava era um representante. Agora olha o que diz Hebreus 10. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou no véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. O véu do templo rasgou, irmãos, e eu e você agora temos acesso livre, acesso direto à presença de Deus. E a pergunta é: se eu tenho acesso, por que eu não entro? Pensa nisso, irmãos. Se você tem acesso, por que você não entra? O que você está esperando para entrar em um lugar que Jesus já conquistou para você? Então eu quero falar algumas coisas aqui sobre a presença. Porque a gente mistifica tanto isso, espiritualiza tanto a presença, que a gente não consegue viver a presença. Em primeiro lugar, como que nós podemos ser levados pela presença? Em primeiro lugar, se agarrando com o Espírito. Meu irmão, se agarre com o Espírito Santo com todas as forças que você tiver. Deixa eu contar uma experiência para você. Eu vim da música. Para quem não sabe, eu fui músico por mais de 15 anos da minha vida. Eu fui músico no segmento cristão mesmo. E eu toquei em vários lugares, em várias situações. E a minha experiência com a presença era zero. Vocês lembram que a Rose falou agora há pouco? Ela falou sobre isso aqui, sobre o talento, sobre eu colocar a minha expectativa mais no talento e não na presença, na adoração. Então, quando eu comecei a transicionar da música para algo que Deus estava me chamando, eu precisei me agarrar com o Espírito, irmãos. Que entenda, vai chegar um momento na sua caminhada com Deus que não adianta as pessoas mandarem mensagem para você, não adianta as pessoas te impulsionarem, te motivarem. Se você não se agarrar com o Espírito Santo, você não vai aguentar. Acredite em mim, irmãos. Você não vai aguentar sendo movido só por doses de palavras positivas. Eu falei para o pastor que eu queria falar muito sobre vida de devoção. Como que eu me agarro com o Espírito Santo, irmãos? Você precisa desenvolver uma vida de devoção com o Senhor. Eu estudava guitarra, Solimar, 8 horas por dia. Eu me trancava no quarto, cunhado, e eu ficava treinando guitarra porque eu decidia que eu ia aprender. E muitos de nós fazemos isso hoje. Nós ficamos 12 horas nisso aqui por dia, no celular, olhando um monte de vídeo infinito que não acaba, irmão. Aquilo ali não acaba. Entende? Aquilo ali não vai acabar. É mais provável que você acabe e aquilo continue. É mais provável que a tua emoção, o teu psicológico acabe, mas aquilo ali não vai acabar. E eu ficava 8 horas na guitarra,
E eu estava me acabando. Sabe por quê? Porque não adianta eu e você termos o maior talento do mundo. Se não tiver a presença, Davi disse para nós aqui o segredo: não tem nada. E eu lembro perfeitamente, irmãos, quando Deus começou a me transicionar, a primeira coisa que eu fiz para eu aguentar a transição foi me agarrar com o Espírito Santo. Como? Tendo uma vida de devoção. Escute isso. Você precisa desenvolver uma vida de leitura da palavra lá na sua casa. Não, Rafa, eu não acredito que eu vim aqui, sentei aqui, para você me ouvir falar, para te ouvir dizer que tem que ler a Bíblia. Irmão, acredite. O maior segredo de alguém que permanece na presença é a palavra. Lembra? Pela palavra Deus criou. Pela palavra Ele deu a ordem para Adão e Eva não tocar na árvore. Pela palavra Ele restaurou. Pela palavra Ele nos criou, pela palavra Ele nos perdoou, pela palavra Ele nos regenerou, pela palavra Ele nos curou, pela palavra Ele vai nos restaurar, pela palavra, irmão. Então entende uma coisa, não adianta você pensar que você vai aguentar viver uma vida para Deus se você não tiver uma vida de estudo da palavra. Em segundo lugar, como que eu me agarro com o Espírito Santo, Rafa? Ore. Eu não sei orar, fale. Eu não sei falar, faça gesto. Eu não sei fazer gesto, se joga no chão e chora. Eu não sei chorar, senta e fica calado e deixa Deus falar. Irmãos, existe 1 milhão de desculpas, mas sempre vai haver presença de Deus. Você pode criar 1 milhão de desculpas, depois de 1 milhão vai ter a presença lá no mesmo lugar, dizendo: se você quiser eu vou estar no mesmo lugar. Vai ter dias que você vai estar agarrado com o Espírito Santo e você não vai querer ler a Bíblia. Mas abra ela, leia um versículo. Você não vai querer orar, irmão, ninguém quer orar. A carne não quer orar, meu irmão. Mas ore. Ore menos, mas ore. Eu não aguento. Ore 1 minuto, mas ore. Sabe por quê? Porque a sua vida de devoção vai trazer a presença. E a presença traz a consistência. Quando Deus me transicionou, sabe como que Deus me transicionou da guitarra para a palavra? Lendo a Bíblia. Porque, irmão, não tem como você arrancar do seu coração um ídolo, se não for pela palavra. Não tem como você arrancar um ídolo que você criou aí dentro de você, se não for lendo a Bíblia. E eu comecei a ler a Bíblia, e aí eu comecei a inverter. Eu já não ficava mais 8 horas na guitarra, ficava 8 horas na Bíblia. E a guitarra eu fui perdendo o sentido total, irmão. Eu perdi o sentido total de pegar o instrumento, porque perdeu o sentido para mim. Eu toco, vocês viram que eu peguei o violão aqui, eu faço tudo. Mas porque eu descobri algo muito maior do que aquilo que eu gostaria de fazer. Eu escrevi uma frase que muita gente não entendeu. Eu não me importo com quem não entende, né? Mas eu vou dizer para você. Às vezes você vai fazer o luto completo do que você gostaria de fazer para se tornar aquilo que Deus quer que você seja. Fazer o luto é você dizer o seguinte, vou enterrar, porque eu entendi que Deus tem algo maior. E olha que interessante, irmãos. Quando você faz o luto de algo na presença de Deus, se Deus quiser, Ele pode ressuscitar isso de volta, se for da vontade dEle. Você não pode enterrar diante dos homens, porque o homem não pode trazer de volta aquilo que só Deus pode. Então eu precisei fazer o luto de um ídolo.
mas que depois Deus ressuscitou na minha vida. Eu voltei, já toquei várias vezes, já fiz, estou aqui ministrando. Entende que o problema não é o que você faz, é como você está fazendo isso. E o que a presença de Deus pode fazer em nós, irmãos? E aí eu quero que você abra sua Bíblia em Isaías 10, 27. Estamos bem no horário, pastor? Tá bom o horário? Amém. Se tiver, eu dou um glória. Amém. Amém, irmãos? Vamos lá, fica comigo aqui, eu já estou quase encerrando. Amém? Estou quase encerrando. O que a presença de Deus pode fazer em nós? Isaías 10, 27. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus aí, meu irmão? Quando você começa a se agarrar com o Espírito Santo, e você começa a desenvolver uma vida de oração, de leitura da palavra, irmãos, naturalmente você é capacitado com uma unção diferente. E Rafa, o que é unção? Unção é um revestimento. Lembra que eu falei da arca que era revestida com ouro? E falei que o ouro representa o Espírito Santo. E nós somos revestidos por quem? Pelo Espírito Santo. O jugo, ele era um peso colocado sobre o pescoço do animal. E o animal ficava rodando em círculo, irmãos. Com aquela carga pesada, é um instrumento de madeira com a cabeça, né, a parte dela a roda de concreto. E aquela roda ficava dentro amassando as uvas. E o animal ficava rodando sem parar, dia e noite, sem descanso. É o que Isaías está dizendo. Alguém que vive sem a presença é como um animal cargueiro, que roda, não chega a lugar nenhum, e se cansa e não consegue experimentar da liberdade da presença. É uma capacitação, é um revestimento, é a presença de Deus. Lembra quando Davi foi ungido? O óleo escorreu na cabeça dele e a partir dali ele foi ungido. A Bíblia diz que a partir daquele dia, o Espírito Santo já não estava mais em Saul, estava sobre a vida de Davi. Agora, irmãos, olha que interessante. Até agora nós entendemos que a presença, ela vinha de tempos em tempos. O Espírito surge lá no Gênesis, sobre a face do abismo. O Espírito Santo vem sobre o homem quando Deus sopra a sua vida, a sua zoe, nas narinas do homem, e o homem ganha vida, ganha o pneuma, né, o Espírito de Deus. Nós vemos o Espírito Santo sobre os juízes, operando obras distintas. O Espírito Santo, ele vem pairando, ele vem descendo sobre algumas pessoas ao longo da história. Agora preste atenção nisso. Se o Espírito Santo, se a presença de Deus, que vinha de tempos em tempos, fez tudo o que fez ao longo da história, irmãos, o que essa presença não pode fazer habitando agora dentro de você? Porque a Bíblia diz em Romanos, um dos textos mais poderosos da Bíblia, lá Paulo vai dizer que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos está dentro de mim, dentro de você, irmão. Não, você tem que dar um glória por isso, irmãos. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos está dentro de você, irmãos. O Espírito que estava na cruz está dentro de você. O Espírito que foi no inferno e pegou as chaves da morte está dentro de você. O Espírito que pode ressuscitar está dentro de você. O Espírito que cura está dentro de você.
A Bíblia diz que aonde o Espírito de Deus está, a liberdade. Você não é mais cativo dos seus pecados. Você não é mais cativo da sua personalidade, porque a sua personalidade não é a presença de Deus. A presença modula a personalidade. A presença, ela esquece o teu pecado e ela te conduz para o lugar da presença, onde Deus quer usar você a partir daquilo que você está se tornando na presença. Não existem realidades impossíveis para aqueles que decidiram se entregar à presença. Não existe nada impossível para aqueles que carregam a presença. Rafa, eu entendi então que eu preciso me agarrar com o Espírito Santo. Eu entendi que a unção é o que eu recebo quando eu estou na presença. E quando não só estou na presença, quando eu cultivo uma vida de alguém que está na presença. Então, o que é que eu posso fazer para permanecer na presença? Porque lembra aquela história de que muitos alcançam o sucesso, difícil é manter, né? Tem uma frase que diz assim: muita gente chegou na presença, mas poucos permaneceram. Irmãos, isso quem está dizendo não sou eu, foi o próprio Jesus. Ele disse que nesse tempo agora, presente, muitas pessoas esfriariam. A iniquidade iria se aumentar. E sabe o que isso quer dizer? Muitas pessoas que não iriam permanecer na presença. E qual que é o segredo para permanecer na presença? Eu quero que você abra sua Bíblia em Levítico 6:13. Amém, irmãos? Está fazendo sentido essa palavra? Amém? Amém. Levítico 6:13. Qual o segredo para você permanecer na presença? O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Eu vou pegar aqui a minha Bíblia e eu quero ler esse texto um pouco mais a fundo. Levítico 6:13. Eu vou pegar aqui rapidamente. Anotei só o primeiro versículo. 6. Deixa eu aumentar aqui a fonte. Aí. 6:13. Amém. Vamos lá. Vamos partir do versículo 10, Levítico 6:10. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho, os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza. Quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a colocará ao lado do altar. Depois despirá as suas vestes, e porá outras roupas, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar puro. 12. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. Qual que é o segredo? O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar e não deve ser apagado. Rafa, qual que é o segredo para eu permanecer na presença? Sabe qual que é o segredo, irmãos? Lenha todo dia na sua vida. Sabe por que a gente não consegue permanecer na presença? Porque não coloca lenha, irmão. Eu não sou do tempo do fogão a lenha, né? Mas não sei se tem alguém aqui que é do tempo do fogão a lenha. Se não quiser falar a idade, fica tranquilo. Mas não tem como, irmãos, o fogo permanecer se não tiver lenha.
Isso é tão simples de dizer e tão simples de entender, mas é um abismo para praticar. Porque você não vai ver ninguém que permaneceu na presença se não tiver lenha. Agora, olha que interessante. Olha o que ele vai dizer lá no versículo 12. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã. Como é que está o teu estoque de lenha hoje? Porque um dos princípios básicos para a disciplina é você organizar hoje o que você vai fazer amanhã. Só que a gente espera, pastor, o sol raiar, o galo cantar, o dia começar para a gente começar a falar. E aí, Senhor, o que eu faço? Igual aquele meme do ator que fica olhando para ele, fica assim olhando para um lado e para o outro. Tem muito crente que acorda e fica assim, ó, porque não tem lenha, porque não guardou lenha, porque não fez estoque de lenha. Irmão, como é que está o teu estoque de lenha? Não é aqui na igreja não, irmão. Não é com o microfone cantando não. Microfone não é lenha. Pregar não é lenha. Cantar não é lenha. Vida de devoção é lenha. Presença de Deus é lenha. Vida de oração é lenha. Leitura da Bíblia é lenha. E a gente se contenta, irmãos. A gente se contenta com as faíscas. Porque a gente não coloca lenha, a gente coloca palito de fósforo. E não aguenta o dia todo. Quando dá meio-dia, a gente já está sem energia, sem força, com vontade de desistir de tudo. E Deus está falando, como é que está o teu estoque de lenha? Versículo 12. O sacerdote, irmãos, olha para mim. Olha para mim aqui, isso aqui é muito sério, pastor. Não espera o outro colocar lenha para você. É você que tem que colocar a sua lenha. Não, mas eu só vou se o pastor trazer a lenha. Não espera o pastor buscar lenha para você, porque o pastor não tem obrigação de colocar lenha para você. Porque Deus tem uma lenha fresca para a sua vida, irmão. A sua lenha tem um tamanho único. A sua lenha tem o peso que você consegue carregar. O sacerdote, ele tem que acender. Não adianta estalar o dedo e não vai acender, você tem que acender, irmão. Sabe o que é acender? Sabe o que é fogo? É vida de oração, irmão. Um grande reformador tem uma frase que eu amo, Solimar, a gente que gosta de pregar. Ele diz assim, olha, ou você coloca fogo no seu sermão, ou você joga o seu sermão no fogo. Porque não tem presença, vida de Deus, vida com Deus, se você não acender. Comece em você, irmãos. Deus vai responder o que você faz. Deus não vai responder na vida da Rose o que eu faço. Ele até responde às minhas orações, de vez em quando. Mas Ele não vai realizar aquilo que Ele quer realizar nela com a minha lenha. Existe uma lenha dela. O sacerdote acenderá a lenha no altar. Existe um lugar certo. Cada manhã, não adianta querer levar a lenha para a semana toda, porque não vai funcionar. Cada manhã fala de disciplina, fala de busca, fala de fidelidade ao lugar da presença. Aleluia! Ah, irmão, você não está entendendo isso aqui não, dá um glória a Deus. E sobre ele porá em ordem. Não adianta entregar lenha bagunçada,
Porque lenha bagunçada não pega fogo, irmão. Com Deus não. Como me manter na presença? Lenha todo dia. Como é que está o teu estoque de lenha, irmãos? Chega na sua casa hoje e começa a falar assim, ó: cadê o meu estoque de lenha? Vou me ajoelhar aqui agora, Senhor. Abençoa amanhã, Senhor. Abençoa meu trabalho amanhã. Abençoa meu chefe. Abençoa aquele irmão que eu quero arrancar a cabeça dele, Senhor. Cuida dele, Senhor. Arranca do meu coração esse ódio. Senhor, cuida da minha esposa, da minha filha, da minha família. Senhor, abençoa amanhã meu trabalho, a minha escola. Senhor, coloca os meus projetos. É lenha, irmão. Sabe, pastor, nós ansiamos tanto por fogo. Já pensou? Nós somos a geração que anseia tanto por fogo, mas é irresponsável com a lenha, é negligente com a lenha. Aí vem para a igreja, aí fica, a palavra do pastor foi fria, não tem fogo. Mas nem a gente coloca lenha na nossa casa, irmão. Não adianta desejar fogo se você não tem lenha. A partir de hoje, você não vai mais ser um crente que vai andar com o teu estoque de lenha vazio. Quando alguém falar alguma coisa aqui dentro, fala assim: ei, cadê tua lenha? Lembra ele. Irmão, é lenha, irmão. Adianta murmurar não, é lenha. O que vai incendiar a Abba Pai é lenha. É fogo do Espírito Santo, é lenha. É a presença de Deus que vai encher essa igreja. Vida devocional. Arrependimento de pecado, irmão. Arrependimento é uma das lenhas mais poderosas na presença de Deus. Você quer ver um ser humano incendiado? É um ser humano arrependido. Meu irmão, um crente incendiado, você não vai ver um crente incendiado se não for um crente arrependido. Pode olhar, crente que é cheio de si, não tem lenha, não tem fogo. Jejum, consagração. Deixa eu desmistificar aqui uma coisa sobre jejum e consagração. Não use o pastor de vocês como régua para fazer a vida devocional de vocês. Não use o pastor Luiz Hermínio como régua. Não use, irmão, você vai enlouquecer. Mas começa hoje. Consagração. Jejum não é você ficar com fome. Jejum não é você ficar, vou fazer um jejum de meia-noite às 7 da manhã. Aí você dorme de meia-noite às 6h50. Não é jejum, irmão. E jejum também não é só ficar sem comer, irmão. É você entrar no estado de consagração. Arroz me vê lá quando eu faço. Eu fico estranho, né? A gente fica meio estranho, né? É interessante, irmão. O crente fica estranho quando está fazendo essas coisas, que ele fica ligado, né? Fica conectado. Aí eu falo arroz que eu vou fazer. Peraí, eu não posso comer, não sei o quê. Mas é mais simples do que você pensa. Se abstenha do alimento, mas esteja em oração. Vai banhar, ore com Deus lá no seu chuveiro. Estiver no sofá, vai ler um livro, vai ler a Bíblia, começa a orar: Senhor, entrega esse dia. Senhor, está difícil, estou com fome. Senhor, aquela picanha. Senhor, a mulher fez hoje aquele assado de panela. Segura, mas Senhor, eu entrego, eu me consagro. Eu confesso, irmão, vá para um lugarzinho assim no canto. Se você for casado, vá para um lugarzinho assim no canto da sua casa, no quartinho. Confesse seus pecados. Tem um tempo assim de falar: Senhor, eu não valho nada mesmo não, Senhor. Eu sou um traste. Se não fosse sua presença, eu não era nada, Senhor. Chega na sua esposa, no seu esposo: minha filha, me perdoe, eu falei com você assim, eu fui ignorante, eu fui assim, eu falei dessa forma. Tudo isso no tempo de consagração, porque senão, irmão, não vai passar de um rito, como a Rose falou. Vai passar de um ritual, de algo religioso. E Deus não quer de você só um rito, um ritual. Ele quer de você uma postura. Ele quer de você uma vida de consagração, uma vida de adoração e uma vida de devoção. Amém? Olha que interessante.
Um dos pilares da vida devocional é relacionamento com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, com a família e com as pessoas. E o cristianismo, irmãos, isso aqui é muito lindo, irmãos. Todas as religiões que existem no planeta Terra, todas, o homem oferece sacrifícios para agradar a sua divindade. O cristianismo é Deus que faz o sacrifício e vem morar dentro de nós. Ah, irmão, meu Deus do céu. Não, você vai dar uma glória por isso aqui, pelo amor de Deus. O cristianismo é o único que Deus é que faz o sacrifício e vem morar dentro de nós. Nas outras, o homem paga a conta para poder ver a divindade, não consegue ver. Na nossa, Deus paga a conta toda e vem ver a gente aqui na terra. Então, para finalizar, a presença, depois que você fez tudo isso que eu falei, você entendeu a presença, você entrou no lugar da presença, você preservou a presença, você foi capacitado pela unção do Espírito na presença, você agora permanece na presença, automaticamente a presença te garante duas coisas. A primeira delas está em Hebreus 9. A presença te garante uma herança. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Xarabassuri canta labá. Ah, meu irmão, se você entender que essa presença não é sobre esse lugar que você está aqui agora, essa presença é para te conduzir a uma herança eterna, uma herança incorruptível, uma herança onde o ladrão não rouba, onde a traça não corrói, uma herança em um lugar onde as ruas são de ouro, um lugar onde Ele está te aguardando, a presença está te capacitando para você ser um cidadão do céu, na eternidade, para contemplar a face do seu Senhor, do seu amigo Jesus, assim como os anjos, e dizer: Santo, 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 Santo é o Senhor. Aleluia. E por último, a presença te garante o acesso. Lembra que Jesus disse uma coisa interessante: se alguém está em mim, é nova criatura. Então ele estava falando de um relacionamento. Em vários momentos ele disse assim: olha, se vocês olharem para mim, vocês podem ver o Pai em mim, porque eu faço tudo aquilo que o meu Pai mandou fazer. Em outros momentos ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Mas eu só posso ir ao Pai por meio do Filho se eu estiver na presença. Não tem como eu ir até o Pai se eu não estiver na presença. Por quê? Porque a presença me garante o acesso. O acesso é Jesus. E sabe o que eu quero finalizar dizendo para você algo? Sem intimidade, não tem acesso. Sem acesso, não tem presença. E sem presença, não tem vida. Eu vou repetir isso aqui, se você quiser anotar, vem cá, filha. Sem intimidade, não tem acesso. Sem acesso, não tem presença. E sem presença, não tem vida. Você precisa, nessa noite, escolher sair daqui
Você precisa, na noite de hoje, tomar uma decisão. Você pode ficar de pé no seu lugar? Você precisa tomar uma decisão. E eu não sei se você já tinha ouvido essa palavra, mas que você saia dessa noite com a convicção de que a presença é a coisa mais importante que você pode ter. Como é seu nome? Maísa. A presença de Deus, Maísa, é a coisa mais importante que você pode ter. Amém? A presença de Deus, irmãos, é o bem mais precioso que você pode cultivar na sua vida. Você pode não realizar muitas coisas que você gostaria, mas se você não tiver a presença, de nada adiantou. Então, que nessa noite, você possa sair daqui com uma convicção no seu coração. Que você saia daqui com uma revolta no seu coração. De você olhar para você e falar: meu Deus, eu achava que eu experimentava da presença. Eu achava que eu vivia a presença. E que a partir de hoje você decida olhar para dentro de você. E você decida cultivar a presença de Deus em você. Porque a partir de você, outras pessoas verão a presença de Deus na sua vida. Amém? Aleluia. Amém. Vou fazer o convite, tá? Amém. Eu posso só convidar, né? Tem uma moça, né, que quer tomar uma decisão. Quem é? Ela? Pode vir aqui na frente. Amém? Você pode aplaudir Jesus aí. Amém. É a presença. Bem forte. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Quem que foi perto dela aqui? Qual é o seu nome? Júlia. Amém. Gente, a Júlia, ela tomou uma decisão, né? A Júlia é filha de alguém da igreja? Ah, tá bom. Entendi. A Júlia tomou uma decisão. Amém? Quantos estão felizes com a decisão da Júlia? Amém. Glória a Deus. Nós alcançamos aquilo que Jesus mais se agrada. A Bíblia diz algo poderoso, Júlia, em Lucas 15. Ela diz que quando um pecador, alguém vem e reconhece Jesus, a Bíblia diz que nesse exato momento está tendo uma festa no céu, por causa da sua vida. A sua decisão nesse exato momento, isso é sério mesmo, a sua decisão agora movimentou o céu. Porque há alegria no céu quando alguém confessa Jesus como Senhor e Salvador. Você está aceitando ou se reconciliando? Aceitando. Amém. Eu quero orar pela sua vida. Você pode ficar de joelhos? Amém. Glória a Deus. Irmãos, estenda as mãos aqui para a Júlia. E eu queria que a igreja começasse orando, abençoando a vida dela. Comece a liberar palavras sobre a vida dela, irmãos. Comece a abençoar ela. Senhor, abençoa a vida da Júlia, Pai. Nós queremos te agradecer porque o coração dela foi alcançado por essa palavra, Deus. Por essa noite, por tudo que foi compartilhado, pelos louvores. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar agora, Pai, pela tua filha, Pai. Eu quero impor as mãos sobre a mente, sobre a cabeça dela, Pai. Deus, a tua filha tomou a coragem de vir aqui à frente, Pai. Ela veio com coragem, com intrepidez. Ela tomou uma decisão que vai mudar para sempre a vida dela. Pai, guarda a mente da Júlia, Pai, guarda o coração da Júlia, guarda os pensamentos dela, Pai. Deus, que nos momentos de dificuldade ela possa lembrar, Deus, que existe uma presença disponível para ela, Pai. Que quando ela pensar, Pai, em desistir, que ela lembre que existe uma presença sobre a vida dela, Pai. Deus, existe um amor derramado sobre o coração dela, Pai. E a Bíblia diz que nesse exato momento há uma festa nos céus por causa da vida da Júlia, Pai. A decisão que ela tomou, Pai, vai mudar completamente a vida dela. Por isso nós queremos orar, te agradecer e queremos celebrar pela vida dela, Pai. Porque uma filha hoje
voltou para a tua casa. Uma filha aceitou, Pai, a tua presença, Pai. E nós oramos que a partir de hoje, Pai, a Júlia ande na tua presença, Pai. Que o teu Espírito Santo agora tome a Júlia por inteiro, Pai. Que o teu Espírito Santo purifique a mente dela, o coração dela, os pensamentos dela, o caminhar dela, Pai, os projetos dela. Deus, que a Júlia na tua presença, Pai. Nós queremos te agradecer como igreja e nos colocamos à disposição para orar por ela, para interceder por ela, Pai. Que nos momentos difíceis ela possa lembrar que existe uma presença que está sobre ela, existe um Pai que ama ela, que ela é uma filha amada, que não importa o que ela viveu lá fora, porque agora ela está aqui dentro, e é o que importa, é a partir de agora, é o que ela vai viver a partir de agora com o Senhor. Espírito Santo, cuida da Júlia, Pai, para a glória do seu nome. E a igreja diz amém, e todos nós celebramos para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria convidar você para vir aqui dar um abraço nela, enquanto a gente vai cantar o louvor. Todo mundo vem aqui dar um abraço na Júlia, amém. Eu já avisei a porta, pode vir. Aleluia. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Aleluia, Senhor. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher Esse lugar. Sim, Senhor. Te Entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Sim, eu quero sim. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. eu só quero tua presença. Venham adorar aqui, irmãos. Onde não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer Que a sua graça já me basta. Eu estou te esperando aqui nessa noite, Senhor. Estou te esperando aqui. Aleluia, Senhor. já fechei a porta, pode vir. Vem adorar o Senhor. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Ei, meu coração está queimando nessa noite. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Ei! Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Ei, Senhor! Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada,
só quero sua presença. Irmãos, olha aqui rapidinho. Vocês lembram que eu comecei chamando a atenção de vocês, né? Que a minha intenção era essa. E nós pensamos muito antes de vir nessa viagem, né? A gente ficou lá e vamos ficar em casa quieto, vamos ficar aqui parados, vamos ficar aqui só sentado no sofá. E quando a gente chegou aqui, o Espírito Santo começou a falar comigo algumas coisas, né? E existia um propósito pelo qual a gente estava vindo, uma motivação. Mas quando eu entrei aqui hoje, não quando eu vim aqui, quando eu cheguei, mas quando eu entrei aqui hoje, ficou claro o que Deus quer fazer. Todo o processo de reconstrução dói. Dói. A gente às vezes quer fazer justiça com as próprias mãos, a gente quer se justificar, a gente quer não precisa fazer nada que não seja ir para a presença. E sabe por que vocês estão aqui hoje? Vocês escolhidos para estar aqui hoje? Porque vocês são as pessoas que esse casal de pastores podem contar. Agora, se um de vocês não estiverem aqui para dizer, pastor, conta comigo, me usa, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero estar com o Senhor aqui, eu quero cooperar com essa obra. Irmãos, não se deixem levar por quantidade de pessoas em igreja. Acredite em mim, eu já rodei tanto lugar que vocês não fazem ideia. Eu já fui em lugares perfeitos, mas que os bastidores estavam todos corrompidos. Então, o desejo do meu coração, que eu senti de ministrar isso aqui para vocês, peguem na mão do pastor de vocês. Eu queria fazer algo aqui, pastor, se eu me permitir, posso ficar à vontade? À vontade. Pega o violão dele, Preto, pode ir. Se tiver alguém, tu toca violão? Tá, mais amém. Micaías toca. Amém. Não, tranquilo. Vem aqui, amém, pastor. Glória a Deus. Micaías está aprendendo. Deus, eu queria agradecer ao Senhor, mas eu queria encerrar com algo profético aqui, essa noite. Às vezes, eu sei que pela nossa vontade a gente queria ver essa igreja aqui cheia de profeta, de pregador, mas eu acredito em algo muito mais profundo no reino de Deus, irmãos. Que às vezes os mais talentosos não vão estar, mas os fiéis vão permanecer. Meu Deus. E eu queria que o Senhor se ajoelhasse, eu queria que os irmãos, todos os irmãos, todo mundo, eu queria que vocês viessem aqui no pastor de vocês. Podem vir, pode ficar à vontade. Eu queria que os homens viessem aqui e abraçassem ele. Vem aqui, Tony. Vem aqui, Solimar. Todo mundo, vamos fazer um ato profético com o nosso pastor. Amém. Você pode colocar a mão no pastor, as crianças podem também colocar a mão no pastor. E a gente vai orar por ele. Irmãos, vocês não têm ideia da carga espiritual. Vocês não têm ideia da carga espiritual que um homem de Deus carrega. Vocês não têm ideia da carga espiritual que um pastor carrega para cuidar de cada um de vocês. Então eu vou começar a orar, mas eu queria que vocês, as crianças, todo mundo que está aqui, eu queria que vocês orassem mesmo, liberassem palavras sobre a vida do pastor. Se você quiser, você pode falar assim, pastor, conta comigo, eu estou aqui. Pastor, eu quero te agradecer porque o Senhor cuidou de mim naquele dia. Fique à vontade, vamos começar. Eu quero orar e você vai liberando palavras sobre a vida do pastor. As crianças, vocês têm o perfeito louvor, amém? Orem sobre o pastor de vocês, orem, pode orar, amém? Pai, nós queremos orar nesse momento, Pai. Nós queremos liberar palavras sobre a vida do pastor Samuel, Pai. Sobre a vida da pastora Regina, que está aqui, Pai, uma só carne. Deus, nós queremos abençoar a vida desse homem de Deus, Pai. Nós sabemos que não é um caminho fácil. Nós sabemos que não é uma jornada fácil. Nós sabemos que é um tempo, Pai, de reconstrução. É um tempo onde os talentosos talvez não quiseram ficar, mas os fiéis permaneceram. Amém. E assim como Davi, Pai, Davi que pegou os improváveis,
aqueles que ninguém acreditava, Pai. Aqui, Pai, nessa roda, nessa igreja, permaneceram os fiéis, permaneceram aqueles que a partir de hoje, Pai, vão entender a presença, aqueles que a partir de hoje, Pai, decidem pegar nas mãos do pastor, decidem abraçar o pastor, decidem acolher o nosso pastor, o pastor Samuel, Pai. Decidem pegar na mão dele e dizer: pastor, conta comigo, conta com a minha família, conta com o dom que Deus colocou sobre a minha vida. Aqueles que a partir de hoje vão dizer: pastor, o Senhor não vai mais caminhar sozinho, pastor, o Senhor não vai mais ficar sozinho, pastor, a partir de hoje o Senhor não vai mais se sentir sozinho, porque o Senhor pode até não ter uma igreja com milhares de pessoas, mas o Senhor tem uma igreja com filhos fiéis, com filhos que amam a paternidade, com filhos que olham para o Senhor como um pai espiritual. Pai, nós queremos orar agora. Deus, renova as forças. Pai, renova as forças do teu filho, Pai. Deus, traga de volta aquilo que porventura tenha se perdido, aquilo que porventura, Pai, no meio do caminho tenha ficado. Deus, renova o espírito dele nessa hora, Pai. Deus, renova a presença, renova a unção, Pai. Deus, traz sobre a vida do pastor Samuel agora novas ideias, novas estratégias, Pai. Deus, traz sobre a vida dele, sobre o coração dele, Pai, uma visão, Pai, uma nova visão, uma nova forma de caminhar sobre aquilo que ele já sabe. Deus, afia, Deus, a espada dele, Pai, afia a visão que ele já tem sobre o Senhor. Deus, que o Senhor traga os fiéis para essa igreja. Nós não queremos talentosos, queremos fiéis. Nós não anseiamos por aqueles que querem aparecer, mas aqueles que querem servir. Pai, nós oramos agora, Pai, traga os filhos para a casa de paternidade, Pai. Existe um pai aqui, uma mãe espiritual querendo abraçar filhos. Existem irmãos aqui que querem abraçar irmãos, Pai. Nessa hora nós queremos orar de maneira profética. Nós declaramos sobre a vida do pastor Samuel e da pastora Regina, da Esté e da Rebeca. Deus, abençoa essa família, Pai. Derrama sobre essa família a tua graça, renovo, força do Espírito Santo, Pai. E nós cremos que a partir de hoje nós vamos ver um novo ciclo, Pai, um recomeço, uma nova reconstrução na Aba Pai, Deus, na casa de paternidade, um lugar onde os filhos virão, os filhos encontrarão casa, os filhos encontrarão alimento, Pai, para a glória do teu nome. Nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode abraçar aqui o seu pastor, levanta ele aqui. Amém. Amém. Abraça seu pastor aí, abençoa ele. Glória a Deus. Amém, queridos. Amanhã de manhã nós temos o café da comunhão. Eu nem postei lá no grupo. Nós vamos tomar café aqui, tá, irmãos? Aí a gente se reúne e vamos ver o que a gente vai fazer. Estilo americano, trazendo pão e tal. Aí eu gostaria muito que as irmãs se coordenassem, Rose, se falassem, hein, tá? Aí vão trazer pão. A partir das 9 horas. Amém? A partir das 9 horas. Mas vem para tomar café com a gente aqui, tá bom? Aí vai ter comunhão, a gente vai ter um tempo. E eu queria só falar com o Ministério de Louvor. E logo após esse café da comunhão, nós vamos passar uns louvores aqui. Amém, Michel? Railton ali, tá? Nós vamos tocar amanhã, celebrar junto com eles. Amém? Todos aqui. Carol, vem para cá também, para estar junto conosco, amém? Glória a Deus. Que o Senhor abençoe vocês. Foi maravilhoso hoje. E convidem, irmão, convide pessoas, tá? Mande aquele convitezinho para mais pessoas, que amanhã será um dia tremendo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Obrigado também, Senhor, por essas orações. Obrigado, irmãos, por ter orado por mim. Eu preciso de oração, aleluia. Lembre-se de mim nas suas orações, isso é muito bom. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te guie, conduza a sua família, haja bênção e prosperidade na sua casa, na sua família, saúde plena, e que não falte jamais a presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém.